Graças a Deus, irmãos, podem assentar-se. Rapaz, a gente vai ficando um pouquinho mais velho e a gente vai se descobrindo, né? Agora eu tô ficando emotivo de uma forma que eu não era, né? E homem sempre é ensinado, né, a ser durão, a não chorar, a não, né, ficar um pouco mais sensível do que o normal. Mas uma coisa é certa, era um pensamento passado, porque depois que você vem para a presença de Deus, se você não se quebrantar com essa presença, você, né, tá perdido. Porque na presença do Senhor, todo joelho se dobra, as lágrimas rolam, o sentimento aflora e a gente, né, fica assim impactado, né? E hoje eu estou muito feliz mais uma vez pelo privilégio, por essa oportunidade de poder estar aqui, né, diante dos irmãos da igreja, dessa festividade, e falar sobre um tema, né, que tem muito a ver comigo, muito mesmo a ver comigo, não na sua totalidade, mas em grande parte, né, que é 2 Timóteo. Os irmãos podem abrir aí para a gente conferir mais uma vez. Capítulo 3. Versículo 15. 2 Timóteo 3,15. Não sei se a minha versão vai ser igual aqui dos irmãos, que minha Bíblia está tão velhinha que não tem nem mais nome de versão. Mas vamos ver se bate ali. Mas o sentido é o mesmo. Diz assim, ó. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa é uma carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé. E Timóteo era um jovem cristão, como nós sabemos, muitos conhecem a história de Timóteo, né, de cós salteado, mas para a gente poder falar um pouquinho dele, eu queria voltar, né, lá atrás, para tentar descobrir um pouquinho, junto com os irmãos, a origem de Timóteo, para ver se ele era um jovem extraterrestre ou se a gente pode se colocar e pode ser um Timóteo também. E eu penso que o desejo de Deus é esse para a nossa juventude, para nossas vidas, para os nossos juniores e para toda a igreja. É sermos exemplos de fiéis. E Timóteo, tão jovem, ele já tinha essas características. Mas o período que Timóteo vivia também era difícil. Porque Paulo vai alertar ele também, Timóteo, foge das paixões da mocidade. Então, não é muito diferente do dia de hoje. Né? Cada um dentro do seu tempo passando as suas dificuldades, passando seus karmas, passando as suas lutas. Mas Timóteo resistiu essa fase que os juniores estão e que vão passando até chegar à sua juventude, até se tornarem um grande homem de Deus, capaz e apto para toda boa obra. E Timóteo, ele era filho de uma judia crente e de um pai grego. Se encontra lá em Atos 16, de 1 e 2. A mãe de Timóteo se chamava Eunice e a sua avó se chamava Lóide. Provavelmente elas se converteram na primeira viagem missionária de Paulo, a Listra, junto com Barnabé. E quando eles estão em Icônio, eles fogem para não serem apedrejados e vão para Listra, provável cidade natal de Timóteo. E eles anunciam o evangelho ali. Então, em Listra, né, provavelmente ocorreu a conversão dessas duas grandes mulheres de Deus. Uma família, né, com duas grandes mulheres de Deus. Uma era judia, né, e a sua mãe também, mas o pai era grego. É uma família descaracterizada, porque muitas vezes a gente passa por isso. Talvez tenha até alguém aqui que olha assim e pensa assim, poxa, mas só na minha casa só sou eu de crente. O meu pai não é, a minha mãe não é, ou a mãe é e o pai não é. E a gente coloca uma barreira intransponível e parece que nada pode sair dali porque um dos dois cônjuges não serve ao Senhor Jesus Cristo. Mas elas aqui provam ao contrário. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Não tem empecilho, não tem barreira para quem é obstinado em obedecer a palavra de Deus. Não tem. Porque senão nós não estaríamos aqui. E como essas duas mulheres, eu também tive uma avó e tenho uma mãe, né, que fazem, minha avó fez a diferença e minha mãe continua fazendo na minha vida, junto com a minha família, né? E eu também cresci num lar também desestruturado. Né? Minha mãe primeiro se converteu, primeiro minha avó, depois minha mãe, e meu pai não era convertido, meu pai era usuário de droga. Alguém já ouviu aqui a história do Valdir? Então, era quase meu pai. Contando quando eles se encontraram, eles se deram super bem. Porque tinha coisa ruim para contar e falar do que Deus tinha feito. Então, também nasci nessa família improvável. Minha avó era alcoólatra. Minha avó, ela carregava água na cabeça para poder ganhar 50, 25 centavos na época, para poder tomar uma pinga. E meus tios estão ali. Meu tio Maurício está ali que não me deixa, né? Errar e equivocar nas palavras que a gente ouve, que muitas vezes ele, minha mãe e meus outros tios foram pegar minha avó dentro de vala negra, bêbada. Minha avó iletrada. E quando eu olho para a história de Timóteo, eu fico me vendo, não porque eu sou um Timóteo, mas vendo a história dessas duas mulheres, que por causa delas, Timóteo foi um grande homem de Deus, e por causa da minha avó e da minha mãe e da minha família, depois de convertida, eu estou aqui. E você também tem uma história assim também. Mas essas mulheres, elas são diferentes. Porque elas são determinadas. A minha avó, ela não sabia ler nada. Ela não sabia fazer diferença entre o A e o B. Mas era uma mulher de fé. Uma mulher que quando se converteu não tinha dificuldade, não tinha barreira. Ela ia nas bocas de fumo, ela ia falando de Jesus. Na simplicidade dela, ia convertendo o bairro, ela ia nas bocas de fumo. Minha avó contava as almas que ela ganhava para o Senhor e eu pequenininho vendo. E minha avó não sentava comigo e ficava lendo a Bíblia comigo, não. Minha avó ia vivendo o Evangelho e eu ia vendo aquilo aí, ia ficando encantado. Minha avó estava lavando louça e roupa e eu estava batendo na lata. Opera, Senhor, opera, e tac, e novinho. E depois me deram um pandeiro e eu quebrava o pandeiro. E eu crescia nessa influência. Como eu falei ontem, eu era um improvável. Porque a história da minha família também foi difícil. Mas Deus, Ele sempre usa uma forma de nos alcançar. Paulo e Barnabé estavam prontos a serem apedrejados, então eles fogem de Icônio e vão para Listra. E ali começam a pregar o Evangelho. E essas duas mulheres se convertem, e aí começa a história de Timóteo. E aí o versículo se encaixa, né? E que desde a sua infância sabes as sagradas escrituras, que podem, e eu quero dizer para vocês aqui, podem. Por que podem? Porque a palavra de Deus ela não tem poder? Podem, porque é uma decisão de vocês. É uma decisão, sua palavra de Deus ela tem poder, mas eu quero. Timóteo, né, era novo, mas ele decidiu. Ele quis ser corrigido, ele quis ser ensinado, ele quis ser admoestado, ele quis ser repreendido, ele aceitou, ele abriu o coração, ele abriu os ouvidos e a vida dele foi transformada desde pequeno. Nós pais, nós carregamos um fardo muito pesado às vezes, porque às vezes a gente tenta de tudo. Tem uns que ainda não acordaram para a importância que tem o seu filho para Deus, para a geração futura e para o hoje também. Porque às vezes a gente tenta com todas as nossas forças criar os nossos filhos no caminho do Senhor, mas muitos deles dizem não. Tem uns que estão aqui, né, o tempo inteiro, o pai faz culto no lar, a mãe, né, tem louvor o dia todo em casa, é palavra, é pregação, é igreja, é missões, o filho está pequeno, está trazendo junto, é visita, o filho está ali junto, está sendo exposto a essa palavra, mas ele decide não querer, porque as palavras, elas podem, porque precisa da sua vida, da minha vida, da nossa vida, receber com alegria e com o coração aberto para as coisas mudarem. Porque senão o tempo passa e a gente vai crescendo e nada muda. Mas Timóteo, ele ia crescendo gradativamente.
E eu não posso olhar para os juniores e não posso olhar para as crianças e achar que Deus não tem interesse neles. Porque desde a sua infância, eles sabem as sagradas escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação. E por que isso é importante? Porque isso é urgente. Porque está falando de salvação. Se tem uma salvação, também tem uma perdição. Tem uma perdição também. E o evangelho é a única forma de você se salvar. Mas eu tenho 9 anos, é hoje. Mas eu tenho muito amigo na escola que brinca de outras coisas, que faz coisas que não... É hoje, Timóteo nos mostra que você pode ser transformado desde já. Quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós somos expostos à palavra de Deus, a gente vai ficando acuado. Porque você já tem consciência do certo e do errado. E diante de Deus ninguém vai poder falar que nunca ouviu, que não sabia. Porque para um monte de coisa errada vocês já são anos-luzes lá na frente. Os juniores já estão lá na frente. Para muitas coisas que não satisfazem a vontade de Deus. Mas na hora de falar do evangelho a gente tem que ser suave. A gente tem que arrumar uma forma diferente para eles entenderem. Não, é salvação e perdição. A palavra de Deus... ela veio para mudar a nossa sorte, porque nós estávamos perdidos, mas Ele nos achou. Ele está querendo ter um relacionamento contigo agora, desde já. Tem 7, é agora. Tem 6, é agora. Jeremias também foi novo. Foi novo. E o tempo vai passando e a gente não vai entendendo que Deus... se é que possamos dizer assim, Deus tem pressa, mas não é que Deus tem pressa no tempo, não. Ele tem pressa para que você não se perca. Porque a influência maligna está maior a cada dia. E aí tem esses pais que fazem de tudo, e os juniores, os adolescentes jovens, eles fazem ouvido de mercador. E passa como eu passei na igreja há muito tempo também. Eu fui criado assim, a palavra foi implantada, mas também eu tive meu período também de não querer nada. Porque a gente acha que nasceu na igreja, está tudo certo. A gente acha que a mãe traz, a gente está aqui sempre, está tudo certo. A gente acha que a gente encenou aqui, que a gente dançou, que a gente cantou e está tudo certo. Não está nada certo. Está certo quando a gente está enquadrado dentro da palavra de Deus. Quando a gente se importa com o que Deus diz, com o que Deus fala, se é certo ou errado. É isso que importa. Nós somos diferentes. Não porque nós não somos melhores, nós não somos melhores, mas nós somos amados por Ele. Isso faz da gente diferente nessa sociedade. E é hoje. E às vezes a gente, como pai, não, está muito novo ainda. Está muito cedo. Não, vamos mais devagar. É hoje. Desde a infância, ele sabia as sagradas escrituras, porque alguém ensinou. E foi quem? A mãe e a avó. E começa onde? Dentro de casa. Começa dentro de casa. Não começa aqui na igreja. E às vezes a gente fica triste e lamenta, porque muitos de vocês trazem as crianças para cá, mas não tem nenhum comprometimento com ela dentro de casa, e elas estão se perdendo debaixo dos seus olhos, porque a internet está aí, o celular está aí o tempo inteiro, as más influências estão aí, mas a gente traz as crianças para a igreja e acha que tudo vai mudar. Mas eu sou crente, eu quero que meu filho seja um Timóteo. Deus conta com a gente, chamou primeiro elas. Elas abriram o coração. E aí Deus entra. E a palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó. 1:5, perdão. Paulo falando a Timóteo, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A mesma que habitou primeiramente a tua avó Lóide e a tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti habita, porque elas eram referência para ele.
Primeiro essa fé sem fingimento habitou nela, depois passou para Timóteo. Mas nós, como responsáveis, nós muitas vezes temos uma fé falsa. Uma fé que não é verdadeira. O que é uma fé que não é verdadeira? Aquela que tem aparência que é, mas não é. Aquela que se mostra uma coisa aqui na igreja, mas quando chega em casa é totalmente diferente. E aí o Timotinho que está vindo ali vê tudo errado. Vê tudo errado. E às vezes a gente vem até para o pastor, dia do pastor, né? Pastor, problema para o pastor. Porque Deus já fez de tudo. Às vezes a gente faz campanha, faz tudo, mas o que tem que fazer é se voltar para a Escritura. Ensinar o teu filho desde cedo, é sentar com ele, é no caminho, é estar junto. A nossa missão é essa, não é? Talvez a gente, se cada um tivesse aqui se importando com a sua família do jeito que deveria, a igreja estaria muito mais forte do que é hoje. Fé sem fingimento. Porque existe uma fé verdadeira, uma fé sincera. E é essa fé que quando a gente recebe, porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Mas a gente está sendo influenciado e está se alimentando de tudo aquilo que afasta a gente da palavra de Deus. Eu sou um pouco retrógrado, apesar de ter 39 anos, mas eu sou um pouco resistente à modernidade. Eu confesso. Porque toda vez que eu me deparo com a modernidade, eu não vejo a gente sabendo usar essa modernidade. A gente não consegue. Vocês podem dizer, não, mas meu filho sabe, eu vou dar para ele ficar quietinho. E os juniores, aqui a maioria tem celular, vem com o celular para a igreja. Que responsabilidade, ele quer o celular para quê? Dentro da igreja. E a gente vê eles no Instagram e em tudo quanto é lugar e disperso na hora que a gente ensina. Porque a gente quer satisfazer talvez o ego deles ou talvez a vontade, a gente não sabe dizer não. Mas a palavra de Deus diz aqui, ó, no versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Repreensão, correção e educação, coisa que a gente não está fazendo. E se eu não estou fazendo, é porque está me faltando palavra de Deus, autoridade, firmeza, convicção do Deus que eu sirvo, que pode me fazer doutrinar o meu filho dentro dos caminhos do Senhor. Nos falta isso porque Deus nos dá esse poder. O Evangelho é poder de Deus. E a gente fica acuado diante dos nossos filhos agora, e eles têm vontade, e a gente vai cedendo. E quanto mais precoce, mais difícil é de se recuperar lá na frente. E Eunice e Lloyd, lá atrás, elas já sabiam disso. Então, Timóteo, vamos aqui desde pequeno. Enxertando a palavra de Deus. Se você tem se preocupado com seu filho, continue se preocupando, se preocupe ainda mais. Se você tem negligenciado essa tarefa que Deus te deu, que começa dentro da sua casa, mude hoje. Mude hoje, porque Deus está falando com a gente hoje. Deus te deu autoridade de pai e de mãe para poder se posicionar dentro da palavra de Deus. E os juniores precisam decidir, porque essas palavras são as únicas que podem tornar vocês sábios para se salvar. Talvez vocês não entendam muito, porque quando eu tinha idade de vocês, eu achava que era eterno. A gente não pensa em morte, a gente não pensa, né, nas coisas ruins da vida, porque nós estamos na flor da idade. E é por isso que precisa ter um pai e uma mãe por trás, apacentando, dizendo não, dizendo é por aqui, você é chato, é porque você erra toda hora na mesma coisa. Você fala toda hora, diga a mesma coisa toda hora, mas você erra toda hora na mesma coisa. E a gente fica cansado disso, aí a gente pega e deixa ele no entretenimento, porque dá menos trabalho. Porque eu faço isso também. Porque às vezes você cansa, mas a palavra de Deus sempre nos chama de novo a atenção. Volta, porque o caminho é esse. Você não precisa ser amado pelo seu filho, você precisa ser pai e mãe.
Lá na frente ele vai te amar. Porque você fez a vontade de Deus, você criou ele nos caminhos do Senhor. Eles não vão entender isso agora. Mas a nossa imposição, a nossa autoridade vai livrar eles de muitas coisas. Eu lembro quando eu tinha a idade deles, eu morava ali na Chatuba Mesquita e o vento bom, pro lado bom, vento bom, pipa a beça. A igreja era 7 horas, meu pai, 5 horas eu quero você aqui. E se você não tiver, já sabe. E eu achava que meu pai era muito rude, mas eu fico olhando quando a gente fala assim, filho, 5 horas, papai quer você aqui, tá? Vai ver que hora que ele vai chegar. Não vai chegar nunca. E eu tinha que largar tudo, a pipa no alto, e rebentava e corria. E corria para casa, meu pai, pô, pai, ia reclamar, pai, 5 horas, o culto é 7 horas, pai. Pô, 2 horas antes, mas já tem que tomar banho, eu, você, tua mãe, e por aí vai. E eu revoltado, né? Odiava até meu pai. Pô, meu pai, eu não ia entender nunca. Mas hoje eu entendo que era o zelo, era o amor que ele tinha por mim. É me mostrando que aquilo ali era o mais importante que ele podia me dar. Eram as influências da palavra de Deus. Mas o nosso filho pode ficar em casa. Ele está cansado, tem uma dificuldade, né? E assim a gente vai levando. Lá na frente a gente fala assim, poxa, mas eu já fiz de tudo e meu filho só dá errado. Você não fez de tudo. E talvez nem precisa fazer de tudo, só precisa fazer uma coisa. Se voltar para a palavra de Deus. E tomar a nossa postura, a nossa autoridade de pai e de mãe. Para poder ajudar a gente que está aqui. Porque meu filho também está nesse bolo. E aí agora começa a entender por que o pai e a mãe de quem é líder da igreja é o mais chato. Com o filho. E a gente pensava até que era injustiça, mas não é. É porque se não começa dentro da nossa casa, como é que vai começar na casa de vocês? Como vai começar na casa de vocês se não começar na minha casa? Eu não preciso do amor dele, eu não sou carente do amor dele, eu preciso da aprovação de Deus. A aprovação de Deus é que eu preciso. Lá na frente a gente vai colher o fruto. Ou não, porque as escrituras elas podem, se você quiser e abrir o coração. Será que Timóteo abriu o coração? Claro que abriu. Claro que abriu, porque ele se tornou um jovem pastor exemplo. Capacitado para toda boa obra. Desde quando Paulo volta na segunda viagem missionária, que ele volta a Listra, e ele vai visitar os irmãos, quando ele se depara com Timóteo, com aproximadamente 20 anos, irmãos. 20 anos, ele fica encantado. Você pode ver em Atos 16, 1 e 2, ele fica encantado. E Paulo fala assim, vem aqui logo, vamos, se ajeita, faz a tua mala, você vai comigo. Porque a fama de Timóteo, do exemplo dele, já tinha percorrido toda a Listra e ainda a Icônio, a 30 quilômetros distante. A fama do jovem Timóteo estava percorrendo, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E quando é que a gente vai começar? Quando é que eu vou começar? Eu não posso deixar esse legado da minha família, da minha avó, da transformação que Deus fez na minha casa. E não posso deixar parar em mim e meu filho não continuar isso. Eu preciso do pastor. Hoje é o dia do pastor. Eu preciso do pastor. Mas eu tenho certeza também que ele precisa de mim fazendo o meu papel na minha casa. Eu tenho certeza disso, que ele ora por isso. Ele ora para que Deus abençoe todos nós, para que a gente possa ser uma família sadia. A gente não pode se contentar somente, às vezes, com as coisas enchendo, a gente tem que se contentar com a qualidade. E ao mesmo tempo que eu fico feliz de ver as crianças aqui, eu fico triste também, porque muitos, às vezes, chegam para a gente e falam assim, eu não sei o que fazer. Mas ela está com 9, 8 anos e está viciada na internet. Ela vai para lugares, ela passeia, ela vai para lá, vem para cá, como se tivesse 20, como se já fosse responsável por si mesmo. E eu, particularmente, às vezes eu falo com a minha esposa, eu falo assim, eu fico com vergonha. Porque quando a gente chega para alguém e fala assim, eu não sei o que fazer com meu filho, dá a entender que ele não tem pai nem mãe. Porque essa responsabilidade é minha.
é minha. E aonde é que eu vou achar força e instrução para poder educar e corrigir o meu filho? É na Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E é o processo, a fim de que o homem de Deus, ele era menino, agora, a fim de que o homem de Deus, ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero tranquilizar você que tem se esforçado nisso, porque a decisão é deles, é dos juniores, é dos adolescentes. Mas você que não tem feito a sua parte, começa hoje. Deus transformou a sua vida para você dar seguimento através de seus filhos. Todo o sucesso que a gente possa ter no mundo, se a nossa família se perde, a gente não ganhou nada. Nada, 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 nada. E eu lembro que um dia a sós com Deus, no aniversário meu, eu morava lá em São Pedro da Aldeia. Talvez Paula nem saiba disso. E eu peguei o carro, ela não deve saber. Eu falei assim, vou fazer um aniversário diferente. Saí fora cedo e fui para a praia. Uma praia deserta, sentei lá na areia, fiquei olhando. E fiquei falando com Deus. E fiquei pensando, Senhor, o que eu quero? E eu pensei assim, eu quero uma família para te servir, só isso, Deus. Eu quero uma família para te servir. Eu quero estar com a minha família na tua presença. Não deixa eu perder isso. E às vezes a gente faz algumas orações e a gente às vezes não tem noção do peso que talvez isso tenha. Ou de qual forma que Deus recebeu. Mas eu agradeço a Deus que eu estou aqui hoje ainda com a minha família. Porque a gente só tem o hoje. Então eu posso dizer que Deus está me fazendo triunfar. Porque hoje eu estou aqui com a minha família. Mesmo aos trancos e barrancos, você está aqui com a sua família. Mas o inimigo quer mudar. O inimigo quer parar essa obra. Quer fazer você transferir para um monte de gente, para o entretenimento, talvez até mesmo para a igreja, mas essa tarefa, essa missão é sua. Pai, mãe, vó, avô, responsável. Foi para isso que Deus nos chamou. Uma fé sem fingimento. Uma fé sem fingimento. Aquela que é verdadeira e é sincera. Aquela que vai passando de geração a geração. Essa fé não tem fim. É a palavra de Deus. Você não pode jogar isso fora. Você que já ouviu desde pequeno, que está aqui hoje. E que talvez ainda não tenha despertado. Ainda lembra do seu pai e da sua mãe cantando os louvores. E orando por você. E ensinando você no caminho certo. Mas você se distanciou por algum motivo. É hoje o dia de voltar, é hoje. É hoje. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo nos ama. E isso basta. Não precisamos de mais nada, é o amor de Deus derramado nos nossos corações. Mas aqui tem uma palavra de decisão para os juniores. E que desde a infância sabem as sagradas letras, vocês já sabem, não pode falar que não sabem. Ainda que seja só aqui na igreja, mas vocês já sabem. E mais uma informação, vocês sabem desde a infância, essas sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por que vocês às vezes não são sábios? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é temer a Deus? É dar ouvido, é abrir o coração para os ensinos do pai, da mãe, do evangelho. É abrir esse coração. A parte de vocês é só receber. É desejar isso, essa mudança. Se vocês imaginassem aí agora a conduta, que nós não somos perfeitos, mas se toda a igreja aqui, os mais velhos, se comportasse como vocês acham que teria igreja aqui, culto hoje? Se a gente um dia não tivesse aberto o coração e tivesse se entregado e desejado ardentemente ser exposto e confrontado e corrigido e ensinado por essa palavra, não teria reunião hoje. Porque é essa palavra que faz essa multidão estar aqui.
porque ela é que tem poder. E a gente, sem a palavra de Deus, é nada. E às vezes a gente tenta buscar em psicólogo, às vezes tantos outros meios, não que sejam errados, mas a gente se esquece de que a psicologia toda está aqui. Está tudo aqui. Ah, mas eu não tenho muita firmeza, está aqui, ó. Timóteo não era perfeito. A palavra de Deus diz que ele era um jovem tímido. Mas Paulo vai lá e fala assim, ó, você não pode se acovardar, Timóteo. Você recebe o dom que foi imposto a você pela imposição de mão, pela oração, pela separação que Deus fez. Não foi nem Paulo que chamou Timóteo, foi o próprio Deus. Não foi homem nenhum que chamou você. Não foi o pai nem a mãe. Foi Deus que chamou você. Está acima da nossa esfera. O nosso amor, ele é imperfeito. Eu não sei amar o meu filho da maneira que deveria, por isso que a gente erra. Porque, primeiramente, uma das maiores falhas que a gente tem é que a gente acha que quem ama não corrige. Eu quero demonstrar amor para o meu filho, então eu não posso corrigir, eu tenho que dar tudo que ele quer. Porque como é que ele vai entender? Papai te ama e está corrigindo, e está dando uma lambada. Papai, o senhor me ama, mas me deu uma lambada? É, filho, papai te ama e te deu uma lambada para você caminhar certo. E a gente está sendo manipulado por eles o tempo inteiro, como se a gente estivesse num quarto escuro, perdido, sem luz, sem nada para fazer. E Deus me ajuda, e pastor me ajuda, e a Bíblia está lá, do nosso lado. Parece que a gente aqui é uma geração carente. Que se o filho ficar de bico, acabou o mundo. A gente fica sem jeito, fica desesperado. Tem que fazer o que ele quer. E aí fala que vai botar de castigo uma semana e deixa 5 minutos. Porque não, ele já se comportou melhor, né? Ele é esperto. Eles são espertos. Não, perdão, tem gente que perde até perdão. Né? E rapidinho as coisas se encaixam. Eles são assim. A gente não precisa dessa compreensão deles agora, não. Lá na frente, eles precisam olhar e ver uma avó, uma mãe, um pai, servo do Deus Altíssimo. Falhou em muitas coisas, mas é servo de Deus. Está firme aí, pai. Se eu for pontuar o que meu pai fez que me agradou, eu lembro que meu pai falava assim, filho, o papai vai te levar. Meu pai trabalhava nas sendas. Já está ali até ria, minhas irmãs. Papai vai te levar na Sendolândia, desde a gente pequeno, e passou ano, eu estou com 39 anos, nunca fui para a Sendolândia. Nunca fui. Minha mãe, filho, faz um cofre aí para no final do ano comprar o videogame. Ajunta tudinho aí. Era difícil juntar, a gente passava uma dificuldade para juntar. Hoje em dia é mais fácil, né? As crianças aí pegam, os pais têm vô, tem tudo. Antigamente sumia tudo, o vô sempre trabalhando, não tinha essa facilidade. Ajunta tudinho. Chegou no final do ano, aí contei. Aí falei, mãe, tem X. Super Nintendo, eu todo animado, minha mãe vai... Aí minha mãe fez as contas lá, sei lá, entrou com meu pai, conversou, quando voltou, pegou o dinheiro do meu cofre. Pegou o dinheiro do meu cofre, do meu videogame e falou, filho, mamãe te ama tanto, queria te dar tanto videogame, mas as coisas não deram certo. Vai precisar usar esse dinheiro. E levou o dinheiro. E você me pergunta, por que eu estou lembrando disso? Porque hoje eu vejo que realmente o videogame não significava nada diante daquela situação que a nossa família estava passando. Você acha que minha mãe teve prazer de pegar a lata de Neston com um furinho no meio e pegar e contar e levar embora? Com certeza não. Com certeza não. E eu sei que todos nós temos essas histórias. E para ir encerrando, eu fui buscar minha avó, minha falecida avó, a dona Noêmia. E ela estava há um tempo na casa do meu tio Mário, lá em Cabuçu. E ela já não podia mais ficar tanto em casa sozinha, que ela morava em Mesquita, né, sozinha, e queria ficar sozinha, né, e a pessoa mais idosa, ela quer o ambiente dela,
não está fazendo mais nada, está tropeçando, está tudo, não quer ajuda de ninguém. E era uma luta para levar minha avó para lá, mas minha avó acabou indo, e numa dessa eu fui buscar minha avó e veio só eu e minha avó dentro do carro, sozinho. E eu comecei a olhar para minha avó assim, falei assim, daqui a pouco minha avó vai estar partindo. E eu olhando, né, e pensei assim, né, você já vai amadurecendo um pouquinho, assim, eu quero extrair alguma coisa preciosa da minha avó. E eu pensei assim, vou fazer uma pergunta para ela. A resposta dela não me surpreendeu, mas confirmou aquilo que eu já sabia. E fortaleceu ainda mais o meu coração para que eu estivesse aqui hoje. E eu perguntei assim, parafraseando, que já tem tempo, e vindo minha avó do lado, minha avó já meio debilitada, conversando, aí falei assim, vó, se a senhora pudesse me dar um conselho, falar alguma coisa, uma coisa só, a mais importante que a senhora pudesse dizer para mim. Eu lembro disso como se fosse hoje. A gente estava por volta de Nova Iguaçu, ali perto da Caracol, vindo para cá, e minha avó olhou para mim assim, muito simples, né? E falou assim, meu filho, nunca se afaste do caminho do Senhor. Só isso que minha avó falou. E eu olhei para a idade dela e eu falei assim, ela já viveu de tudo, ela já experimentou de tudo, do bom e do ruim. Então eu peguei o resumo da vida dela todo e falei assim, vó, eu preciso saber o que eu não posso deixar para trás, o que é o mais importante para mim. E eu já sabia que ela ia falar aquilo e ela não me surpreendeu porque minha avó era uma mulher como Eunice, como Lorde, com uma fé sem fingimento, cheia do poder de Deus. Não podia desejar algo diferente para o neto dela. Meu filho, continue na presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Não tem outro lugar. Eu já vivi de tudo. O caminho é esse. É como se ela estivesse dizendo assim, ó, eu combati o bom combate, meu filho. Vai nessa fé. Continue nessa direção. Que o que nos espera é a salvação em Cristo Jesus. É o que nos espera. É o que espera. A igreja é o que espera. A nossa reunião, as nossas expectativas, ela está toda na vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós não podemos desistir. E aí você pode olhar e falar assim, poxa, eu tenho feito realmente tudo errado com meu filho, mas a notícia boa é que hoje é o dia de mudar. Deus nunca traz a gente aqui para poder corrigir a gente e despedir a gente desesperançoso. Talvez você é aquele pai ou aquela mãe que sabe, que eu sei que tem muitos assim, que o caminho do Senhor é o caminho correto, é o mais certo, mas você envia o seu filho, quer que ele esteja aqui, quer que ele seja um Timóteo, mas você está afastado da presença de Deus. E eu não sei o motivo e eu não te critico por causa disso. E eu sei que se você está aqui hoje é para ouvir isso, porque Deus quer que você esteja aqui junto com a sua família. Junto com a sua família. Você pode ser mais decisivo na vida do seu filho andando junto com ele. Se a igreja ela surte efeito, vamos supor que 80%, quando você está junto, vai a 99%, porque 1% é a escolha deles. A referência nossa, o nosso exemplo na nossa caminhada é muito importante. A nossa responsabilidade ela é única. Você foi chamado por Deus porque Deus escolheu você e sabe que você é capaz. Resumindo, o que eu faço? A gente precisa ir lá na casa do pastor para poder ler a Bíblia. A gente não pode fechar a porta do nosso quarto. Senhor, estou sem autoridade, eu não sei o que fazer com meu filho. Senhor, estou sem força, eu sei que o caminho é esse, a minha esposa vai, a minha filha vai, eu fico aqui parado. Às vezes estou a ver navio, estou sem sentido na vida, não tenho força, Senhor, me dá força. O dia da mudança é hoje. O dia da mudança é hoje.
nós precisamos e queremos e desejamos juniores, todos, Timóteo. Todos. O objetivo da igreja é todos Timotinhos. Todos Timotinhos na presença de Deus. Né? Vão ser grandes homens de Deus. E às vezes a gente gasta a nossa energia toda querendo que eles sejam bem-sucedidos profissionalmente. Também não está errado, né? Mas é curso de inglês, pega daqui, vai para lá. A minha rotina é muito dura com o Arlif, mas eu fico nessa luta. Eu não posso, Senhor, estar gastando toda a minha energia e um negócio no futebol com ele dar certo e depois lá na frente ele está seguindo todo mundo e Jesus ficando para trás. Será que é isso que Deus quer para ele e para a nossa vida? Então peço, Senhor, se o Senhor confirmar isso na vida dele, que ele seja um Timóteo, aonde o Senhor colocar ele. É isso que a gente tem que pensar do nosso filho. Não tem que ser secundário. O evangelho na vida dos nossos filhos não pode ser secundário. Primeiro, a parte profissional. Aí depois lá na frente, vamos querer Deus. Não, primeiro Deus. Depois Deus. Depois Deus. E lá no final, se sobrar espaço, ele vai ser um médico. Ele vai ser um advogado. Ele vai trabalhar na padaria, mas cheio do Espírito Santo. Vai trabalhar na padaria cheio do Espírito Santo. E eu vou encerrar aqui agora, mais uma vez, contar o último testemunho. Eu fiz a prova para entrar na Marinha 4 vezes. 4 vezes. Agora, 4 vezes. Na última eu passei. E eu comecei a fazer com 16 anos. 16 anos. Na primeira deu ruim. Cheguei em casa arrebentado, chorei. Não queria mais sair, não queria saber de nada. Também nunca quis estudar, depois estava chorando. Né? É assim que a gente é, nunca quis nada. Aí minha mãe falou, vou te botar no curso preparatório. Eu fui lá, chegou lá, menos com menos é mais. Eu falei, eu não vi isso, eu já tinha terminado o 2º grau. E aí todo mundo lá voando nas questões e eu tendo que aprender o sinal ainda. Você me chamava para resolver uma questão, ficava logo no sinal. Já vai, você já vai, já senta de novo. Aí bota o outro que estudou, né, no colégio bom e que o pai também era rígido, arrebentava. Meu Deus, o que sobra para mim? Enfim, né, outra reprovação. 2ª, 3ª, teve uma que eu fui bem na primeira fase, arrebentei. Era só manter, né? Agora é só manter, não precisa se esforçar. Se você tirar a média, vai. Fui para a redação, ninguém nem corrigiu minha redação. Nem sei onde a minha redação foi parar. E o tema da redação era assim, o mordomo, como sempre, ocupado. Eu lembro, porque o mordomo era eu, sempre ocupado, estava reclamando de coisa que eu nunca quis para mim, eu nunca me esforcei. O mordomo é ocupado, eu sou ocupado. Vai passar, eu nunca quis nada. E depois eu desisti, 3ª prova. Desisti, falei assim, eu não quero mais saber. Meu tio arrumou um emprego para mim no mercado, né, aquele emprego mesmo que vem, né, enviado por Deus, esse emprego enviado por Deus, sem demagogia, irmão. Porque a gente é jovem e quer só, né, a sombra e água fresca. Aí meu tio arrumou uma vaga para mim. Vamos lá no mercado, na mercearia Daiane, lá na Pedro Álvares Cabral. Chegou lá, eu magrinho, né, bem magrinho. Aí chegou lá o patrão, vem aí, trouxe mais um daqueles bons. Aí meu tio já riu. Chega aí, vem aqui. Aí tu vai trabalhar nessa parte aqui, ó, irmãos, na parte do cereal, arroz, feijão, açúcar. Tudo que é de quilo. E eu magrinho. E os caras até riam de mim. E todo dia de manhã chegava o caminhão do Ceasa, né? Com uma caixa de abóbora, saco de batata de 50 quilos. Aí eu cheguei no primeiro dia, o patrão me levou no estoque, eu vi arroz até o teto. E era eu que tinha que pegar de lá e botar na seção. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não posso falhar, né? Senão já era minha credibilidade. Já não tinha credibilidade. Se eu saísse na primeira semana aí que já era, meu pai ia me botar para fora de casa, não tinha jeito. Aí eu falei, meu Deus, me dá força. Aí o patrão chegou lá, aqui assim, ó, o patrão pegou com uma mão, cara, Paraibinha, seu Batista, pegou 30 quilos de arroz, aqui, ó, bota ali, vê lá agora. Aí eu não levantei, ele falou assim mesmo, meu filho, daqui a pouco você pega. Enfim, eu fui me adaptando, né, e ali, né, passando as minhas dores. Foi um ano que parece que foram 10 anos de mercado. Chegava o caminhão do Ceasa, os caras vinham rindo,
chama o magrinho. Os caras jogavam sem pena 2, né? 2 pegavam o saco de batata do Ceasa, 50 quilos, né? Chama o magrinho 2, eles faziam assim, eu jogava nas minhas costas. Aí jogava, eu queria mostrar que eu era firme, né? E eu não podia falar que não, e eu todo empenado. Só a graça. Passei por esse estágio aí, mas foi só me preparando, irmão. Não tem jeito, a gente quer preparar nossos filhos com a vida fácil. Parece que tem outra forma de educar o filho. Tudo aquilo que eu passei, não quero que o meu filho passe. Mas se você está aqui hoje, na presença de Deus, trabalha, tem responsabilidade, serve ao Senhor, então deu certo. Se deu certo, eu não posso mudar agora. Não posso ficar com pena do meu filho, porque ele pegou um saco de lixo mais pesado. Mulher nunca vai entender isso. Mulher vai falar assim, coitado dele. Não vai entender isso. Coitado dele, não, deixa que eu faço. Eu vou fazer. Eu faço por ele. E o pai está ali revoltado. Deixa ele pegar. Deixa ele se lascar aí um pouquinho. E a mãe ali tentando passar a mão por cima, né? E 3º ano de mercado, né? E aí, já tinha jogado todas as minhas fichas fora. Não quero mais saber de estudar, eu nasci, na minha mente vinha só assim, ó. Você nasceu para esse lugar, você vai morrer aí, no mercado, Seu Batista. Aí o Seu Batista começou a gostar de mim, né? Meu filho, ó, onde ele me via, pediu para fazer um favor, me dava vintão. Aí, o Seu Batista está se agradando, tá? Beleza. Passou um tempinho, né? Outro detalhe, entrou um outro amigo nosso. Aí, eu estava vendo que, quando eu entrei, já estava faltando gente nessa sessão. Ele era outro magrinho também, mas era pior do que eu acho, Marcinho. Era mais velho, mas coitado. Eu acho que era para... Aí o Seu Batista chegou, Marcinho, vem aqui, tu vai trabalhar aqui. Quando eu olhei, o quê? Sessão de papel higiênico, guardanapo, saco de lixo. Marcinho, o dia todo rindo. Passa com o saco. E eu vinha, 5 sacos de açúcar e botava lá e tinha que fazer a entrega e voltava. E essa luta toda. Eu falei, não quero mais estudar. E minha mãe, meu filho, vai abrir a prova para a Marinha. Eu falei, a senhora está de brincadeira comigo. E eu noivo da Paula, né? Aí o pessoal falou assim, ó, esse mercado é o mercado que melhor paga daqui de Niló. Eu falei, também, mas é o que mais trabalha. Você pega de 8 da manhã e sai 8 da noite. Os outros eram meio expediente, tem que pagar. Eu ganhava 500 e pouquinho. Irmãos, para o pessoal novo aí, né, que está namorando, está noivo aí vinha a Paula, e eu com dinheiro no bolso, sábado, chegava em casa quase 9 horas da noite, sentava no sofá, e a Paula, vamos lanchar? O problema já não era mais o dinheiro que tinha, mas não tinha força, não tinha ânimo, não tinha nada, irmãos. E não tinha nada de delivery, não tinha nada de delivery, você manda em casa, não tinha nada. Aí eu falava assim, às vezes... E se eu não tomasse banho logo, eu ficava por ali mesmo, pelo sofá. Minha mãe botava comida ali, eu comia, daqui a pouco eu vou. Aí minha mãe, vai fazer a prova. Eu falei, então tá bom, mas depois de tanto, mãe é mãe também. É a Eunice, né? E vó é vó. Vai abrir, filho, faz lá. E eu falei, não, mas eu, metidinho, né? Só vou fazer se alguém for lá fazer inscrição para mim. Não quero me envolver com isso. No máximo eu vou lá no dia da prova. De tão desacreditado que eu estava, eu já queria mais nada. Aí... Então tá bom, aí meu tio Paulinho fez a inscrição, pagou no banco, aí resolveram tudo no dia da prova. Aí eu fui falar com o patrão para me dispensar, né? Que mercado, quem tem folga em mercado aqui? Não tem folga em mercado. Era um domingo, sim, e o outro também. Direto. Para você folgar, tu tinha que pagar o colega para ele ir no teu lugar. Então era isso aí. Aí eu falei, pô, vou falar com o Seu Batista. Aí, só que aí... alguma coisa se espalhou, né? Era uma mercearia só de gente nordestina, né? E aí o pessoal ficou sabendo. Cara, para você ver, parece coisa brincadeira. Eu estou falando brincando, mas tudo que eu estou falando aqui é verdade. Não tem nada de um pontinho aqui, outro ali, não. E aí o pessoal ficou sabendo. Aí os caras olharam para mim e começaram a rir. O que foi, rapaz? Tu vai fazer prova para a Marinha? Tu vai morrer aqui com a gente, rapaz. Tu não sabe disso, tu vai passar nada. Vai pegar saco de batata a vida inteira. Aí eu falei, meu Deus, eles já estão sabendo, já, Sambalate e Tobias já atrapalhando minha cabeça. Eu falei, não vai dar certo mesmo, não. Aí fui lá, Seu Batista, o senhor pode me liberar? Não, pode ir lá sim, meu filho, vai lá. Eu fui todo desacreditado para a prova. Só que o detalhe crucial, não é isso que me fez passar na prova, é o maior tesouro que eu poderia ter recebido, foi nesse ano de mercado, em abril, né? Eu
fiquei firme com o Senhor. E todos esses 3 anos que eu fiz a prova para a Marinha, que eu não passei, depois que eu entrei lá, que eu passei por tudo, eu falei assim, se eu tivesse passado antes, eu não estaria aqui. Porque eu teria me perdido. Deus me ama tanto que mesmo na minha dificuldade, mesmo no meu choro, Ele sabia o que era melhor para mim, eu não estava preparado para entrar, porque eu ia arruinar a minha vida. É uma vida de liberdade, de prostituição. Quem conhece o militarismo aí sabe. Ainda mais você jovem, tem o mundo inteiro pela frente. E graças a Deus eu fui convertido para lá e deu tudo certo. Deu tudo certo, fui fazer a prova, né? Deixei para lá, não quis saber de resultado. Depois tu não vai saber do resultado, não, vai ver aí para mim, ver se eu passei. Aí minha mãe ia lá, olhava, depois comecei a me interessar para ver, tá? Ver daqui, ver de lá. Tá, aí saiu o resultado, fui procurar na escola mais longe, né, de aprendiz. Acho que era em Pernambuco. Se eu tiver passado, passei lá para Conchinchina, né? Não tem como, com a nota que eu tinha, não sabia nada. Olhei lá, meu nome não estava lá em Pernambuco. Falei, meu Deus. O mercado, e só o seu Batista falando assim, meu filho, se tu passar, ele falou assim mesmo para mim, ó, a porta vai estar sempre aberta aqui. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de... Seu Batista me fez ficar na Marinha até hoje, porque quando eu passei por dificuldade lá, eu lembrava dele falando, só voltar, meu filho. E eu não volto nada, vou ficar aqui mesmo. E aí fui olhar para outra escola, Ceará, nada, meu nome, Santa Catarina, nada, e o Espírito Santo é mais perto que o pessoal do Rio, mais pede, né? Falei assim, meu nome não está aqui, não tem jeito. Aí falei, prima, fui na casa da minha prima Ligiane, olha aí para mim, a única que tinha computador, coitada, ela foi olhando, e acabando a lista, e olhando, meu Deus. E o carrinho do seu Batista, que eu fui do seu Batista, eu fui lá na casa dela, que eu fazia entrega também. Aí lá, daqui a pouco ela olhou assim, está aqui teu nome, prima? Eu falei, meu Deus, não acredito. E foi aquela alegria, eu saí com o triciclo atropelando cachorro, gato, passando por cima de quebra-mola. Falei assim, eu passei na prova e o pessoal nordestino, mentira, eu falei, tô indo, ó. Fiz assim mesmo para ela. Tchau. Já era, e Deus me abençoou, em 2005 eu fui. Né? Então eu entendi. Depois o pastor me chamou, né? Passou um tempo, vem dar o testemunho aqui na igreja, né? Que ele queria que eu desse o testemunho da prova, mas eu estava eu estava tão feliz com Deus que eu cheguei lá e eu só falei de que eu tinha me convertido de verdade, que eu tinha abraçado essa fé sem fingimento, e o pastor olhando para mim sem entender nada, levou a igreja para poder falar esse testemunho que eu passei na prova. E eu falando assim, graças a Deus que em 2004, em abril, né, eu voltei para os caminhos do Senhor, e o pastor... Falei assim, pastor, é isso que está no meu coração, é isso que está transbordando, porque a Marinha, isso tudo vai passar. Se eu tivesse passado sem estar na presença do Senhor, eu não estava nem aqui dando testemunho. Está de brincadeira, pastor. É isso que nosso Deus faz, né? Que Deus possa abençoar os irmãos. É um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho da história da minha família. Dizer que eu estou muito feliz, né? De poder estar pertencendo a esse corpo, né? A gente se sente... né, muito amado, abraçado aqui, podendo contribuir com a nossa pequenez, né? Então o pastor, né, fala assim, poxa, eu não, né, o pastor aqui não quer holofote, não quer pastor para mim, eu olhando aqui, já vou fazer a minha dedicação aqui, pastor. Para mim o Senhor é diferente, porque o Senhor, é ser humano, é homem. Entendeu? O Senhor é quem você é. Entendeu? Se cair aqui, escorregar, caí mesmo, irmão, escorreguei, vacilei. Porque esse sou eu. Eu não vim aqui atrás de super-herói, eu vim aqui de pessoas que vão falar assim, ó, vamos continuar porque eu já caí também e você vai junto comigo. Vamos junto. Não tem melhor, não tem pior, vamos todo mundo junto. O meu filho vai estar aqui bem, você acha que eu vou estar feliz de ver o meu filho bem e os juniores indo para o caminho errado? Aqui não é uma disputa, aqui é o reino de Deus e tem espaço e tem lugar para todo mundo. Porque é isso que Deus quer. Que Deus possa nos abençoar. Feliz dia do pastor. Né? Obrigado aí por todo o carinho, por toda a confiança, né? De entregar esse microfone aqui na nossa mão, né? E dizer que, como o Senhor, né? Eu também sou muito falho. E tudo que eu falo aqui, eu tenho certeza que a Paula está olhando lá e ela sabe que eu tenho a minha dificuldade, mas ela sabe também o desejo que eu tenho de acertar. Ele sabe, e ela sabe o desejo que eu tenho de acertar minhas veredas todo dia. É todo dia, irmão. A gente não tem que ter medo e nem orgulho de chegar aqui e dizer, estamos quebrados. Estou falhando na minha casa. Estou falhando com meu filho, com a minha esposa, com a minha família. É isso que a gente tem que fazer. Vou pedir